Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Como todo mundo já sabe, o filme Dragon Ball Super Super Hero causou muita controvérsia entre a fandom de Dragon Ball, e muitos julgam esse filme como ruim e outros como bom. Eu assisti ao filme e tirei as minhas conclusões. Dragon Ball Super Super Hero é um bom filme de Dragon Ball? Por que ele foi recebido com tanta estranheza pelos fãs? Descubra nesse vídeo aqui. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Esse vídeo aqui vai ter spoilers do filme, então caso você não queira spoiler, esse vídeo não é pra você. Se bem que eu duvido muito que a essa altura do campeonato, você que está assistindo não tenha assistido ao filme em si, as cenas soltas do filme, ou já não tenha recebido um monte de spoiler em outros canais e grupos, mas não custa avisar, né? Bem, eu vou seguir a seguinte estrutura de análise. Eu vou dar uma visão geral do filme para vocês, fazer uma análise crítica com pontos negativos e positivos, vou apresentar soluções sobre o que eu acho que poderia ter tornado esse filme melhor e depois vou dar o meu veredito com a nota do filme. Ou seja, tá um vídeo bem completo, então fiquem até o final. Primeiro, dando uma visão geral, Dragon Ball Super Super Hero é o quarto filme recente da franquia Dragon Ball, e eu defino como recentes os filmes pós-hiato, que se passam já na cronologia de Dragon Ball Super. Diferente dos outros filmes da franquia, esse filme aqui não tem Goku como protagonista e nem Vegeta, e sim Gohan, Piccolo e Pan. E o filme conta pra gente o retorno da Força Red Ribbon, o inimigo bastante clássico da franquia. E acho que as informações gerais são essas. Agora passando para a parte da crítica, primeiro uma crítica positiva. Eu simplesmente adorei o fato de o filme ter como protagonistas outros personagens além de Goku e Vegeta. Eu realmente gosto disso porque uma das coisas que eu não gosto em Dragon Ball é justamente o apagamento dos personagens secundários em detrimento desses dois. E eu realmente acho que esses personagens precisam descansar e dar espaço para outros. E o Piccolo sempre foi um dos personagens que eu mais gosto em Dragon Ball, e ele é um personagem muito clássico da franquia que sempre mereceu mais holofotes. Do Gohan eu já não gosto tanto assim, mas eu compreendo que ele também é um personagem muito importante da franquia, com muitos fãs, e que com certeza merecia esse protagonismo também. Outra coisa que eu gostaria de elogiar são as lutas do filme. São lutas bem legais. Eu gostei de todas, com exceção da primeira luta entre Piccolo e Gama 2, que eu achei meio curta demais. A animação do filme está boa, e são poucos os momentos em que ele perde qualidade. Então o CGI em si não ficou ruim na minha opinião, embora eu prefira ainda o estilo clássico de animação. E outro grande elogio que eu tenho a esse filme é que ele é um filme bastante divertido, e tá na cara que foi um filme construído pelo público mais novo, um filme mais infantil, digamos assim. E pode ser isso que tenha causado estranheza aos fãs mais antigos, já que nós estamos acostumados a ver um Dragon Ball mais sério, com lutas mais sérias e tudo mais. E embora a comédia quase sempre esteve presente, nunca foi o foco das produções desde Dragon Ball clássico. E falando em comédia, os vilões são isso, uma comédia. Desde os primeiros minutos de filme nós vemos que Magenta, Carmine e Dr. Redo não são vilões a serem levados a sério. É uma mensagem que o filme nos passa desde o início, e quem não captar essa mensagem ou simplesmente não aceitá-la, vai ter um problema com esse filme. Mas apesar de tudo, os personagens que nos são apresentados funcionam, ou pelo menos a maioria. E falando principalmente de Redo e os Gamas, você aprende a gostar deles, especialmente Gama 2. Então, no quesito novos personagens, o filme manda bem. E outros personagens que também estão muito bem nesse filme são Piccolo e Pan, principalmente Piccolo, que é com certeza o protagonista principal dessa produção. Uma crítica que se fez muito nesse filme foi Cell Max, sobre ele ser um vilão bem ruim e tal. E bom, é verdade que um vilão monstruoso que só grita não é um grande vilão, mas esse filme não tem só um vilão, e sim um conjunto de vilões. E destes, o principal certamente não é Cell Max, e sim Magenta. Cell Max em si funcionou para o que ele deveria funcionar na verdade, que é protagonizar uma boa luta. E a luta contra ele, com todos lutando juntos, foi sim muito legal. Então é verdade que o filme não tem um grande vilão memorável por trás, mas é porque a proposta de vilões aqui foi realmente diferente.
Isso pode ser considerado bom ou ruim, já que para muitos, um filme só é realmente bom se tiver um grande vilão mega poderoso e memorável. Mas para mim, pessoalmente, isso não é um problema, e acho que todos os vilões cumpriram bem suas propostas. Bom, acho que eu elogiei demais, né? Agora tá na hora de falar da crítica ruim. Quais são os defeitos desse filme? O filme tem defeitos sim, e o principal deles é que a maioria já sabe, eu acredito, que mais desanimou os fãs: as transformações. Quem produziu o filme optou por construir um roteiro simples, provavelmente por se tratar de um filme voltado para o público infantil. E essa simplicidade, na minha opinião, prejudicou muito na hora da aquisição de novas transformações. Nesse filme, tivemos 3 novas transformações, 2 do Piccolo e uma do Gohan, e todas são bastante mal explicadas e possuem uma justificativa simplória demais, além de não terem mérito nenhum dos personagens. E esse foi o grande problema do filme pra mim. Os personagens ficaram mais fortes só porque sim, sem nenhuma boa justificativa, e o roteiro fez de tudo para facilitar isso, como o Dendê do nada dizendo que poderia, entre aspas, atualizar o Shenlong só para dar mais poder pro Piccolo. E Piccolo recebeu uma transformação extra do Shenlong sem nenhuma boa explicação, só dizendo-se ser um presente. O mesmo vale para Gohan Beast, uma transformação que veio basicamente do nada, e que o filme tentou nos explicar de uma maneira que simplesmente não cola mais. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo para ele não se estender demais, mas eu já fiz um vídeo falando sobre as transformações ruins de Dragon Ball, onde eu falo um pouco mais detalhadamente sobre essas transformações. Se vocês quiserem assistir esse vídeo, fique até o fim que eu vou pôr na tela para vocês clicarem e irem lá. Mas resumindo, para mim esse foi o problema vital desse filme e que reduziu muito a qualidade dele para mim. As transformações mal explicadas e sem qualquer mérito. Outro problema que é um pouco menos relevante, mas que eu senti, é que poderíamos ter visto um pouco mais de outros personagens. Acho que alguns personagens poderiam ter feito algumas coisas mais relevantes no filme. A Pan, por exemplo, não fez tanta coisa no filme, além de bater em alguns figurantes. E eu esperava um pouco mais dela, por ela sempre ser apresentada pra nós em Dragon Ball Super como alguém que tem muito potencial. Eu adoraria ver essa menina destruindo a Red Ribbon, assim como o Goku fez no passado, eliminando todos aqueles soldados menores. Acho que seria uma grande referência a Dragon Ball clássico e daria pra Pan um papel a mais, um papel de mais valor nesse filme, além do papel da donzela em defesa. Outra coisa que eu gostaria de ter visto seria uma pequena luta entre Magenta e Dr. Hedo, já que o filme nos deu uma perspectiva de luta assim pra gente. Gostaria de ver o Magenta e o Hedo combatendo e usando um pouco mais das armas e trajes tecnológicos deles. O Magenta exibiu aquele traje pra gente, mas no fim ele só foi picado por uma abelha e morreu. Eu achei meio chatinho isso. Gostaria de ter visto pelo menos um minutinho de luta entre eles. Uma luta voltada pra tecnologia, à la Homem de Ferro. E bom, basicamente são essas as minhas principais críticas negativas sobre o filme. De fato não são muitas, mas o problema é que a crítica principal sobre as transformações realmente pesa muito, já que foram uma série de conveniências meio preguiçosas. Agora eu vou apresentar as minhas soluções a essas críticas, para não dizerem que eu só dei pitaco. Bem, 2 delas eu já falei. Uma delas seria dar a Pan uma luta contra os soldados da Red Ribbon. Acho que essa luta seria uma grande referência a Dragon Ball clássico, e ao mesmo tempo daria um maior destaque a essa personagem que de certa forma foi uma protagonista do filme. Acho que isso teria acrescentado no carinho do público pela personagem, já que uma das maiores ferramentas de empatia usadas em Dragon Ball é poder. Normalmente os fãs gostam mais do personagem por ele apresentar mais poder, e isso poderia ter sido feito bem rápido. Uma cena de 2 ou 3 minutos já seria com certeza mais do que suficiente. Eu também daria uma luta ao Magenta e ao Dr. Hedo, onde eles poderiam usar a tecnologia deles em um combate propriamente dito, só para não deixar aquele traje do Magenta na vontade mesmo. Isso também poderia ser bem rápido, com 1 minuto no máximo. E obviamente eu mudaria um pouco o roteiro no que diz respeito às transformações, dando um pouco mais de mérito aos personagens pelas novas formas. No caso do Piccolo, eu faria com que ele alcançasse aquela primeira transformação de potencial liberado por conta própria. Piccolo é o Namekusei mais forte da franquia, e o treinamento dele desde o início de Dragon Ball Z é basicamente meditar. E meditar é basicamente desbloquear os potenciais do seu corpo através da mente. Ou seja, essa seria uma solução perfeita para essa nova forma, e daria sentido a todo esse treinamento que nós sempre vemos o Piccolo fazer há tanto tempo. Sobre a forma laranja, até poderíamos dizer que Piccolo a conseguiu com a ajuda do Shenlong, mas poderia ser feito de uma forma
que não fosse o Shenlong que deu esse poder para ele, mas o dragão poderia dar a ele uma boa explicação da forma e um método para ele alcançá-la, tipo como foi em Batalha dos Deuses. Lá o Shenlong não deu o poder do Super Saiyajin Deus pro Goku, ele simplesmente explicou como a transformação poderia ser alcançada. A explicação para alcançar a forma laranja poderiam ser muitas, há várias formas de pensar em como dar poder a Piccolo, mas para não me abster de dar uma solução, eu vou dar uma forma bem rápida aqui. Como vocês sabem, Piccolo não é só Piccolo, ele é uma fusão entre Piccolo Jr., o seu eu original que foi gerado pelo Piccolo Daimao, o Kami-sama e um Namekuseidin da raça guerreira chamado Nil. Piccolo e Kami-sama são Namekuseidins do clã do dragão, que é um clã de Namekuseidins que possuem mais poderes mágicos, enquanto o Nil é do clã guerreiro, um Namekuseidin com maior poder de luta. Poderia ser dito que, embora Piccolo tenha o poder mágico do clã dragão e o poder físico do clã guerreiro, esses poderes ainda não estavam em completo equilíbrio dentro dele. E por isso, embora ele tivesse liberado o potencial do seu corpo com meditação, ele ainda não conseguiu equilibrar perfeitamente esses dois lados. Então o Shenlong ensinaria ao Piccolo uma forma de fazer isso, que poderia ser um ritual, uma jornada interna na mente dele, ou sei lá, poderia ser muita coisa, desde coisas simples a complexas. Ou mesmo que o próprio Shenlong fizesse isso para ele, haveria uma explicação para a forma laranja, além de ser um presente. Dessa forma, Piccolo teria suas duas transformações novas perfeitamente explicadas e teria um mérito próprio por elas. Mas lembrando que essas são explicações que eu pensei refletindo por só 5 minutos ou menos. Teriam várias outras explicações que poderiam ser dadas para essas formas. No caso de Gohan Beast, é mais difícil, já que é difícil dar mérito em uma transformação para um personagem que não está treinando, principalmente uma transformação tão poderosa assim. Mas o que poderia ser dito era que sim, Gohan estava treinando. Afinal, independente de quando esse filme se passe, após o Torneio do Poder ou após o Arco Granola, Gohan já tinha voltado a treinar. E eu sei que no filme foi dito que ele estava treinando em segredo, mas ficou perfeitamente compreendido que ele não aumentou seus poderes nesse treinamento, ou seja, sem justificativa para uma nova transformação. Então a justificativa poderia ser duas, ou ele já estava treinando devidamente antes, ou no meio do filme poderia se tentar arrumar uma forma de ele ir na sala do tempo e treinar lá. Lembrando que naquela sala 1 hora equivale a vários dias, e alguns minutos podem equivaler a muitas horas e até mesmo dias também. Então seria uma forma rápida de Gohan treinar intensamente e aumentar seu poder, o que poderia ser uma justificativa para essa transformação. E claro que há outras formas de fazer essa transformação ser mais viável, mas eu vou dar só essa solução para não me estender muito aqui. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, na verdade. Mas essa forma simples que eu apresentei, pensando por uns 5 minutos, é ainda melhor que a do filme. Lembrando que o gancho do filme de ele se irar vendo o Piccolo apanhar é válido e poderia ser mantido, mas isso deveria ter sido acompanhado por um outro upgrade de poder, que poderia ser esse tal treinamento ou alguma outra coisa. Porque se somente ver Piccolo apanhar fosse justificativa para a nova transformação, Gohan Beast teria aparecido lá em Renascimento de Freeza. Bom, e essas foram as minhas soluções para os maiores problemas do filme, ao meu ver. Eu poderia me aprofundar mais, mas não quero que esse vídeo seja mais longo do que já é. Então agora vamos para o veredito final. Dragon Ball Super Super Hero é bom? Vale a pena ser assistido? É o pior filme recente de Dragon Ball? Bem, Dragon Ball Super Super Hero é um filme muito leve de ser assistido, mas voltado para comédia e com um roteiro bem simples e mastigado. É um filme que não vai te trazer grandes emoções ou vibrações, e a simplicidade de como tudo acontece pode incomodar quem gosta de algo bem mais elaborado. Mas o filme serve como um bom entretenimento, e acho que você que é fã de Dragon Ball deveria assistir. Com certeza não vai ser a melhor coisa de Dragon Ball que você já viu, mas vai te divertir. Eu dou para Dragon Ball Super Super Hero nota 7, ou seja, é bom, mas nem tanto assim. E poderia ser muito melhor para mim se algumas dessas críticas que eu fiz não existissem. É um filme divertido e bom em muitos aspectos, mas é ainda muito inferior a Dragon Ball Super Broly. E talvez seja o pior filme recente de Dragon Ball, desde Batalha dos Deuses. Mas de novo, que vale a pena ser assistido, porque ser pior que os outros filmes recentes não torna um filme ruim de forma geral.
Bom, gente, isso é tudo que eu tinha pra falar de Dragon Ball Super Super Hero, ou pelo menos de forma resumida. Eu gostaria que vocês dessem as opiniões de vocês sobre o filme, e se vocês concordam ou discordam das coisas que eu falei aqui. Agora vai estar passando o vídeo que eu prometi sobre as transformações e também outros vídeos de Dragon Ball aqui do canal. É só clicarem no que querem assistir. Até a próxima, galera!